gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre as minhas leituras de abril? Minha só, Chuchu, quem leu só e-book esse mês? De novo, novamente, again. Euzinha, eu li 5 livros aqui, ó, nesse meu maravilhoso Kindle chamado Sherlock Holmes. E eu quero falar dessas leituras com vocês, porque teve coisas muito boas, teve sim senhor, teve coisas muito ruins, infelizmente sim. Então vamos começar com a primeira leitura desse mês, que foi Diga Meu Nome, Eu Viverei, da Lady Sibylla. Eu li esse livro no Kindle Unlimited. Eu já queria ler um tempo atrás, mas como eu fiquei sem o Kindle Unlimited, eu acabei deixando para ler o livro depois. Aí eu me lembrei, eu falei, vou ler ele agora. Por quê? Porque tem zumbi. Mentira, verdade, tem zumbi e vocês sabem que eu adoro zumbi e eu não poderia ficar, né, postergando a leitura dessa novela. Eu ia falar conto, mas é uma novela e a história, ela se concentra na protagonista, que é a Júlia, e a gente vai acompanhando toda essa etapa, desde a infestação até a Júlia conseguir se adaptar ao mundo em que ela está vivendo. A gente tem também a participação de um outro personagem, que é o Léo. Ele acaba sendo meio que um salvador para ela e também ele é a pessoa que vai ajudando ela a se adaptar a esse mundo. A gente tem uma transição entre primeiro, segundo e terceiro ato que é muito marcante e você consegue perceber isso de uma maneira natural na trama. Quando a gente chega no terceiro ato da narrativa, a Júlia conhece um grupo e esse grupo acaba trazendo à tona várias situações onde ela vai ter que colocar à prova não só o caráter dela, mas também como ela vai ter que meio que confiar em pessoas que não estão dando os melhores motivos para ela confiar. No final tem uma reviravolta que, olha, eu fiquei mordendo o polegar porque eu queria gritar com a Sibylla, porque ela conseguiu fazer uma reviravolta ali que me deixou preocupada. E a outra razão que também me deixou preocupada foi quando eu terminei a história e eu percebi que eu queria ler mais sobre essa personagem e descobrir como é que vai ser esse mundo da Júlia agora que ela já se deu conta que, né, os zumbis vão ser os seus companheiros de jornada aí, né? E, adivinha só, a Sibylla me avisou que nós vamos ter sim uma continuação e ela será publicada pela editora Dame Blanche. Então, fiquem atentos. Dei 5 estrelas e favoritei, porque eu amei. Ao mesmo tempo, eu também estava lendo um outro livro no Kindle Unlimited, que foi Arrume a Sua Cama, e William McRaven. É um autoajuda, eu não sei se eu já disse isso por aqui, mas eu gosto muito desses autoajudas que vão te dando dicas sobre como otimizar o seu dia a dia, melhorar, né, os seus pensamentos e tal, e tal, e tal. E eu tava pensando que esse livro iria por esse caminho, porque Synopse é dito que é um livro que é para te ajudar a colocar a sua vida, começar a colocar em prática as coisas que você tem desejo de fazer, mas que você acaba nunca fazendo. E aí eu fiquei assim, curiosa, né? Porque, poxa, tem um monte de coisa que eu quero fazer e eu não consigo colocar, né, em prática por motivo de falta de tempo. E como tava no Kindle Unlimited, eu falei, vamos ler logo, né? Porque, né, eu tenho um tempinho aí, vamos aproveitar que eu estou com saco pra fazer isso. E mais ou menos, assim, eu não achei que foi essa maravilha de autoajuda, não me contou nada que fizesse com que eu tivesse, sabe, uma epifania sobre a minha vida inteira, mas foi o tipo de leitura que dá pra você fazer, dá pra você coletar alguma coisa ali, uma outra coisa aqui. No bruto mesmo, eu não consegui me conectar muito com o texto do autor, porque ele usava muito dos exemplos de vida dele. Ele foi ele era um ex-SEAL, aí ele contava várias situações da vida dele, nessas experiências de missões, de treinamento, e aí ele abordava o assunto do capítulo, vamos dizer. No caso, né, o título do livro é Arrume a Sua Cama. Ele diz que para você começar, a primeira tarefa do seu dia é de fato arrumar a cama.
e que aos poucos você vai se dando conta que essas pequenas coisas que você vai fazendo no seu dia a dia são tarefas que você vai realizando. Mas assim, até ele chegar nessa conclusão, ele vai contando as histórias de vida dele, e eu não me conectei muito porque assim, eu não tenho muita ligação com os silos mesmo, né? É assim, uma linguagem também que não me atraiu muito. Fiquei meio presa dentro de uma bolha, não consegui me encaixar. Eu dei 2 estrelas e eu copiei algumas coisas desse livro no meu diário, só pra poder dizer que valeu de alguma coisa, né, na minha vida. Minha segunda leitura foi um conto de terror, que é A Casa, de Dona Esqueda. Um conto muito rapidinho, tanto que quando eu terminei ele eu fiquei um pouco desgostosa, porque eu tava esperando que ele ia ter um pouco mais de substância, sabe? Mas ele entrega o que promete. Senti que poderia ter desenvolvido um pouco mais a situação e a narrativa e ter concluído ele de uma maneira que não ficasse essa sensação de que faltou alguma coisa ou que poderia ter mais. Não é um conto ruim, mas é um conto que é distraível. Você pode ler numa sentada e você vai gostar, não vai ser desagradável nem vai ser uma perda de tempo. Só que fiquei com essa sensação de que podia ter algo mais aqui, né? E 3 estrelas. Enquanto Você Dorme também é um livro com contos de terror, não só contos, tem microcontos também, escrito pelo Nivaldo Prado, e é uma antologia na realidade. Eu também peguei no Kindle Unlimited. A Casa, esse livro também eu já estava meio de olho pela Amazon, sempre aparecia recomendação pra mim, e eu acabei investindo porque eu achei curioso essa coisa de ter microcontos. Eu nunca li microcontos, quer dizer, eu já tinha lido, eu só não sabia que aquilo era um microconto, e eu resolvi investir na leitura. Eu amei os microcontos. Na realidade, eu gostei tanto que eu tive vontade de fazer um livro só com microcontos, porque eu achei muito inteligente, muito rápido de ler, bem gostoso, e pro gênero do terror ele tem um baque que é imediato, então é muito divertido, sabe? O microconto ele me lembra um pouco umas anedotas, né? Quando você faz uma anedota e você logo tem a resposta no final, então ele sempre tem essa reação que o final sempre te deixa um baque, e eu fiquei me sentindo assim com os microcontos, e eles eram intercalados entre os contos que foram colocados na antologia. Senti que na parte dos contos faltou um cuidado maior na diagramação e também na correção dos erros ortográficos. Eu peguei alguns errinhos aqui, outros ali, e a diagramação também teve partes que estavam uma maior do que a outra, a letra estava pequena, depois a letra estava grande. Eu não sei se o autor já fez uma revisão disso, mas na edição que eu peguei ela estava dessa maneira. Então assim, pra alguém que é mais chato, pode implicar com isso. De qualquer maneira, esses erros, esses pequenos problemas que aparecem não atrapalham na leitura, tanto que eu só tô falando mesmo porque eu sei que tem gente que lê e se incomoda, não gosta, e no meu caso eu nem ligo, sabe? Eu vou indo na boa, ainda mais se não for uma coisa assim gritante. Se for uma coisa gritante que realmente incomode a leitura, até vou concordar e vou ficar com o pezinho atrás. Mas nesse caso não me incomodou não, então é só mesmo uma questão de verificar que às vezes o arquivo já até tem uma versão nova com revisão, e eu que acabei pegando uma que não tava. Eu dei 3 estrelas pra esse conto também. Então agora vamos lá, né? Vamos falar sobre a pior leitura que eu fiz nesse mês. Foi justamente a leitura que fechou o mês, que foi Vale dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. Esse é o primeiro livro da série As Crônicas dos Mortos. Desde que eu li Elevador 16, eu estava louca para iniciar essa série. Tanto que eu estava caçando o livro físico para comprar, o e-book, e eu não conseguia, eu tava sem dinheiro e tal. Até que eu simplesmente, sabe, descaralhei e falei, vou comprar, vou ler. E eu devorei essa leitura em 4 dias, assim, um dos meus recordes. Você parando pra pensar, você até fala assim, nossa, mas se você leu tão rápido, a história não é tão ruim assim. Não, a história não é tão ruim, mas tem muitos problemas, ao menos para mim. O ponto é que o enredo é bom, como eu disse, eu gosto muito dessas histórias de zumbi, eu gosto de acompanhar os personagens desde o início da trama até eles se adaptar a esse novo universo, e a gente tem isso no Vale dos Mortos.
Nós temos um protagonista que é o Ivan e a sua esposa Stella. Eles têm 2 filhos e eles caem nessa situação onde eles se descobrem no meio desse apocalipse zumbi e eles precisam tentar sobreviver a todo custo. A oportunidade que o casal tem, eles se escondem em um condomínio para poder seguir para um shopping que, a partir da dedução deles, estaria lacrado, então eles estariam seguros para ficar lá dentro. E a trama se inicia toda a partir daí. Esse primeiro ato, até mais ou menos metade do segundo ato, é bem rápido, tem muita ação acontecendo. Você vê que os personagens eles estão limitados porque eles não sabem como lidar com aquelas criaturas. E mesmo quando eles se encontram no shopping, que eles têm vários recursos nas mãos deles, você ainda sente que tem uma limitação. Então sempre tem alguma situação que você pressente que alguma coisa vai acontecer e vai colocar aquele grupo em perigo. O problema é que esse perigo, quando chega, ele é rapidamente solucionado. E é uma coisa que me decepcionou muito, porque não acontece 1, 2, 3 vezes, acontece todas as vezes. E isso é uma coisa que vai atrapalhando muito no desenvolvimento da história. Eu fiquei bem chateada com isso, porque os personagens é o que torna, né, a história mais interessante, não é só o enredo. E um outro problema da narrativa também é que eles perdem essa limitação quando eles conseguem armamentos e acaba que eles ganham uma potência bélica tão grande que eles parecem deus ex machina, sabe? Toda situação que eles entram, eles estão lá cheios de armas, eles estão com canhões, eles estão com urutus, e eles têm coletes à prova de balas. Então assim, não existe nenhuma limitação que cause uma fraqueza no grupo, porque eles têm armas que são muito potentes, eles têm pistolas que são muito potentes e munição infinita, porque, né, The Walking Dead, né, pode acontecer para todo mundo, nem vou reclamar quanto a isso, mas assim, são coisas que vão tornando os personagens, como eu posso dizer, um pouco prepotentes, porque eles acabam sempre ganhando o que eles buscam, mesmo que um personagem ou outro morram, pra gente acaba não importando, porque são personagens que a gente não conhece. É mais ou menos como acontece com The Walking Dead, quando acontece um massacre e morre um monte de coadjuvante que você nem sabe o nome. É tipo isso, morria um monte de gente e eu ficava, legal, vou seguir em frente. Mas não rolou esse encaixe, sabe? Então quando eles então essa ilimitação deles acabou meio que me broxando um pouco, porque eles não tinham mais dificuldade nenhuma na vida deles. Eles tinham um shopping cheio de comida, cheio de troços que eles podiam usar para sobreviver. Depois eles vão para um condomínio, limpam o condomínio inteiro de zumbi, conseguem ir para lá para morar. Quando rola a possibilidade de ter um conflito, é facilmente resolvido com uma conversa. E né, eu assim, por mais que eu goste de acreditar que conversas resolvem problemas, a gente sabe que num momento de caos, ainda mais uma situação como essa, que as pessoas estão literalmente se comendo, eu acho que não haveria essa concordância, sabe? Não teria essa concordância fácil, sabe? Só numa conversa. Ia rolar alguns trocas de tapa ali, umas mortes. E para piorar, os personagens, eles são todos iguais. Você pode me dizer que não, Bárbara, você está exagerando. Cara, eu não consegui ver distinção entre os personagens. Todos eles eram parecidos no caráter. Todos eles eram parecidos no caráter, todos eles eram com personalidades similares. Até os personagens que entram para conflitar, eles em algum momento eles acabam perdendo essa barreira do conflito e eles se tornam, sabe, só um personagem que apareceu na história sendo grosseirão e agora ele é legal, é amigo de todo mundo, é meu irmão, show. Só que assim, não me convenceu, entendeu? Pra piorar, ainda há uma introdução de um possível conflito que pode sim movimentar a história, mesmo que tenha ali um pequeno problemática. Eu fiquei animada com aquilo, eu falei, nossa, agora o livro vai andar, porque depois desse segundo ato, o livro ficou moroso, ficou chato, tudo acontecendo da maneira mais perfeita possível. Nem parecia que era o fim do mundo, parecia que eles estavam jogando um jogo de videogame que podia dar um reset qualquer hora e ia ficar tudo bem. Então, quando surge a possibilidade desse conflito, eu falei, agora vai. Agora a gente vai ter aqui uma sacudida.
Não tem. Sabe por quê? Porque não rolou. Só colocar que aquilo dali apareceu na história pra ela ser literalmente abordada só no segundo livro. Então assim, eu fiquei um pouco incomodada, fiquei. E para piorar o que já estava pior, o livro tem muitos estereotipos. Um deles que me incomodou muito, que envolve estereotipo, que o Ivan pergunta pro rapaz se ele sabe usar pistola. E aí o menino vira e fala, ah, eu sei porque eu sou do Rio, eu morei no morro. Claro que eu sei usar pistola. E eu fiquei tipo... Só porque o cara morou no morro, ele sabe usar uma pistola? Cara, sério. A gente tá em 2019. E ainda tem o estereotipo da mulher gostosa que quer seduzir todos os homens, mas que é o único homem casado, então as outras mulheres não podem confiar nela porque ela é uma destruidora de lares, como se o homem não tivesse culpa nenhuma, né? Porque, né, o homem é perfeito. E também tem aquela menina que ela é muito, assim, ela não é muito bonita. Mas ela é uma moleca, ela tem um jeito todo de moleca, então ela assim, ela é a pessoa mais legal de todas as meninas, só porque ela é moleca. E se isso já não fosse pior, tem machismo pra caramba. Inclusive tem uma passagem no livro que eu rangi de ódio, que colocou a Stella atirando nos zumbis, tipo, ela pega uma arma e sai atirando nos zumbis sozinha. E o narrador, ele fala o seguinte, a Stella atirava tão bem que ela até parecia um homem. Não foi exatamente isso, mas foi tipo isso. Então quer dizer que pra atirar bem você tem que ser um homem, você não pode ser uma mulher? Concluir, tem uma situação de sequestro que no final vira um cárcere privado lá, enrola estupro, e o negócio foi, sabe, abordado da pior maneira que poderia ser abordado. Piorar, e só pra piorar a situação, ainda rola um diálogo onde uma mulher, ela culpabiliza a outra por ela estar passando por aquela situação. E mesmo que o protagonista corrigisse essa personagem, falando que ela não deveria falar daquela maneira e coisa e tal, cara, não me desceu, sabe? Me incomodou muito. E 2 estrelas. Eu tava muito em dúvida se eu ia continuar a série, mas eu resolvi continuar porque o conto do Elevador 16, se eu não me engano, ele foi escrito logo depois desses primeiros 2, 3 livros. Então eu resolvi dar uma chance pro segundo livro, até para poder ver o crescimento do autor. E eu já até terminei ele, inclusive, mas vai ficar para a leitura de maio. É isso, gente. Eu não tenho mais nada para falar. Um beijo e boas leituras!